Imagine caminhar em um mundo onde forças invisíveis se movem ao nosso redor. Seres caídos que desafiaram o próprio Deus e foram lançados para as profundezas da escuridão. Eles são os demônios e entidades caídas, criaturas de poder inimaginável, cujo único propósito é trazer caos e tentar desviar a humanidade do bem. Desde os primórdios, essas forças místicas habitam as sombras das histórias sagradas, sendo ao mesmo tempo temidas e fascinantes. Quem são esses seres e o que realmente representam? Hoje exploraremos a verdade por trás das figuras mais sombrias e enigmáticas da Bíblia. Se você é tão fascinado quanto eu pelos mistérios antigos, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui, mergulhamos em histórias que vão muito além do que está nas páginas da Bíblia. Revelações sobre seres que moldaram nosso entendimento do bem e do mal. É incrível como essas figuras lendárias continuam despertando curiosidade e ensinando lições até os dias de hoje. Ative o sininho para não perder nossos vídeos semanais, sempre trazendo segredos e enigmas das Escrituras. Esses seres enigmáticos são mencionados em várias passagens da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Cada uma dessas entidades carrega um papel distinto na narrativa sagrada, sendo vistas tanto como adversários quanto como figuras que testam a fé humana. Em Isaías 14:12, encontramos a famosa referência a Lúcifer, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Uma figura que representa não apenas a rebelião, mas a complexidade da luta entre o bem e o mal. Mas ele não foi o único. Anjos e outras criaturas caíram, desafiando as leis divinas e criando um abismo entre o céu e a terra, marcando a humanidade para sempre. Estes seres não são apenas personagens de uma história, são representações profundas e complexas do mal, da tentação e da rebeldia contra a ordem divina. A sua presença nas Escrituras é quase um lembrete de que o livre-arbítrio e a batalha espiritual são parte essencial da fé. Cada um desses seres desafia o que é sagrado, revelando tanto as fraquezas humanas quanto a força do bem. E essa dualidade entre luz e escuridão é o que vamos explorar hoje. Suas histórias, suas motivações e o impacto duradouro que tiveram nas crenças ao longo dos séculos. Esses seres, tão misteriosos e temidos, têm suas origens enraizadas nas páginas antigas da Bíblia, onde encontramos referências intrigantes sobre a queda de anjos e o surgimento de demônios. No início, esses anjos foram criados como seres perfeitos, servindo diretamente a Deus, refletindo a pureza e a ordem celestial. Mas entre eles, um se destacou pela ambição, Lúcifer, cuja posição privilegiada e beleza incomparável o levaram a um caminho de vaidade e orgulho. Sua queda é mais do que um evento. Representa uma das primeiras rebeliões contra a autoridade divina. A Bíblia nos oferece algumas passagens impactantes sobre essa revolta. Em Ezequiel 28:17, vemos a condenação divina sobre o orgulho de Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Essa corrupção não foi apenas individual. Ao rebelar-se, Lúcifer atraiu outros anjos a segui-lo, formando uma legião de seres que escolheram se afastar da luz. Esse momento marcou o início do que seria uma batalha eterna entre as forças do bem e do mal, levando ao exílio de Lúcifer e seus seguidores para as profundezas. Esse evento é central para entender a existência e a origem dos demônios. A partir desse momento, o mundo espiritual se transformou e o paraíso já não era mais um lugar de harmonia absoluta. Lúcifer, que passou a ser conhecido como Satanás, tornou-se o adversário, a personificação da tentação e da resistência à vontade divina.
Ele e seus seguidores se tornaram agentes de perturbação, tentando constantemente desviar a humanidade da fé e dos mandamentos de Deus. A queda de Lúcifer e a corrupção de outros anjos nos mostram que o mal na Bíblia é uma escolha, um ato de liberdade que resulta na separação de Deus. Essa história foi interpretada de diversas formas ao longo dos séculos e muitas tradições cristãs veem a queda desses anjos como um exemplo da importância da obediência e da humildade. Os anjos caídos passaram a representar não apenas o mal, mas também o destino que aguarda aqueles que desafiam as leis divinas. E assim, as Escrituras revelam que a queda de Lúcifer e seus aliados não foi um simples afastamento, mas uma transformação definitiva. Eles passaram a habitar reinos escuros que simbolizam a ausência da luz divina. Esses anjos caídos, transformados em demônios, agora agem como forças de oposição, suas presenças sombrias permeando histórias de tentações e batalhas espirituais. Cada um deles, em sua própria essência, ilustra as consequências da escolha entre a submissão e a rebelião. Essa história de queda e exílio, contada em várias passagens, é uma das representações mais poderosas da luta eterna entre o bem e o mal. Ela não apenas destaca o poder de Deus sobre todas as coisas, mas também relembra os leitores das consequências que a soberba e a rebeldia podem trazer. O conceito de queda simboliza a perda da glória e a separação definitiva entre o que é sagrado e o que se desvia de Deus. Entre os anjos caídos, alguns nomes se destacam, cada um carregando um simbolismo próprio e uma história de rebelião que ecoa pelos textos sagrados. Lúcifer, também conhecido como Satanás, é o mais célebre entre eles. Descrito inicialmente como um ser de grande beleza e sabedoria, ele foi consumido pelo desejo de se igualar a Deus. Sua queda representa a primeira e mais grandiosa rebelião no céu. Lúcifer não é apenas uma figura de maldade, ele é o retrato do orgulho e da ambição desmedida, atributos que, segundo as Escrituras, o levaram à destruição e ao exílio eterno. Outro nome que figura entre os demônios é Belzebu, frequentemente chamado de Senhor das Moscas. Belzebu é associado à decomposição e ao que é impuro, simbolizando a corrupção física e espiritual. Diferente de Lúcifer, cuja queda foi baseada no orgulho, Belzebu representa a sujeira e a corrupção, aquilo que consome o que é puro e o transforma em decadência. Na tradição bíblica e cristã, ele é frequentemente mencionado como um príncipe dos demônios, liderando outras forças malignas em seu objetivo de perverter a criação. Azazel é outra figura notória entre as entidades caídas. Em algumas tradições, ele é descrito como o responsável por ensinar aos humanos artes proibidas, como a feitiçaria e o uso de armas. A Bíblia menciona Azazel no contexto do sacrifício e da purificação, simbolizando a expulsão do pecado. No entanto, ele também se tornou sinônimo de tentação e da quebra de limites sagrados, mostrando aos homens segredos destinados apenas aos seres celestiais. Azazel representa a tentação de possuir um conhecimento que não nos pertence, uma transgressão que leva ao caos. Além desses, encontramos entidades como Asmodeus, que simboliza o desejo e o impulso descontrolado. Na tradição judaica e cristã, Asmodeus é associado ao desejo carnal e ao prazer sem limites. Ele é retratado como uma figura traiçoeira, capaz de corromper aqueles que se aproximam demais de seus desejos e paixões. A figura de Asmodeus ensina o perigo de ser dominado pelo que desejamos, alertando sobre o quanto a busca desenfreada por satisfação pode nos levar à ruína espiritual. Essas entidades não são apenas representações do mal, mas personificações dos próprios pecados e tentações que assombram a humanidade.
Cada um desses demônios traz consigo uma advertência sobre os perigos que nascem do orgulho, da cobiça e do desejo desmedido. Ao compreender suas histórias e significados, percebemos que, na narrativa bíblica, eles são mais do que antagonistas. São espelhos das fraquezas humanas, uma lembrança constante de que a queda pode começar com uma única decisão equivocada. Cada um desses seres nos lembra que, segundo as Escrituras, o mal não é apenas uma força externa, mas uma escolha interna. São entidades que constantemente desafiam a fé e a virtude, questionando nossa própria capacidade de resistir. Através desses demônios, as histórias bíblicas ilustram que o verdadeiro teste está na força de espírito, na capacidade de manter-se firme mesmo diante das tentações mais profundas e aparentemente irresistíveis. As Escrituras Sagradas estão repletas de histórias nas quais demônios e entidades caídas desempenham papéis cruciais, testando a fé e a resistência dos humanos. Uma das histórias mais impactantes é a da tentação de Jesus no deserto. Após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, que tentou persuadi-lo a renunciar à sua missão. Em Mateus 4, 11, lemos como Satanás oferece a Jesus o poder e a glória do mundo. Mas Jesus o repele, citando as Escrituras e reafirmando sua devoção a Deus. Essa narrativa revela o poder de resistência da fé diante das tentações mais atraentes e como os demônios operam para desviar até mesmo os mais devotos. Outro exemplo de interação entre humanos e demônios está no livro de Jó, onde Satanás desafia a lealdade de Jó a Deus. Ele sugere que a fé de Jó é baseada apenas nas bênçãos que recebeu, e Deus permite que Satanás teste Jó para provar a força de sua fé. A série de tragédias que se abatem sobre Jó representa as provações mais extremas que um ser humano pode suportar, e ainda assim, ele se recusa a renunciar à sua crença. Essa história é um poderoso testemunho de como os demônios operam para causar sofrimento, mas também de como a perseverança pode prevalecer, mesmo diante das adversidades mais cruéis. No Novo Testamento encontramos vários relatos de possessões demoníacas, um fenômeno que atormentava as comunidades daquela época. Em Marcos 5, 1-20, lemos a história de um homem possuído por uma legião de demônios. A narrativa descreve como o homem vivia entre os túmulos, atormentado e excluído da sociedade. Ao encontrar Jesus, os demônios imploram para não serem enviados de volta ao abismo, e Jesus permite que eles entrem em uma manada de porcos, que então se jogam de um precipício. Esse evento não só revela o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, mas também a natureza destrutiva e caótica dos demônios. Ainda em Marcos, outra passagem fala sobre um jovem atormentado por um espírito mudo e surdo que lança o menino no fogo e na água para destruí-lo. Marcos 9, 17 e 29. Ao ver o sofrimento do pai e da criança, Jesus repreende o espírito maligno e liberta o menino. A história mostra não apenas o poder dos demônios em manipular a vontade e a saúde humana, mas também a compaixão de Jesus, que alivia o sofrimento causado por essas entidades. Esse relato reforça o poder da fé como uma arma espiritual contra o mal. A Bíblia também relata a presença de demônios em momentos de guerra e destruição. No livro do Apocalipse, encontramos a visão dos 4 cavaleiros, que trazem a guerra, a fome, a peste e a morte sobre a terra. Embora não sejam demônios no sentido tradicional, esses cavaleiros representam as forças caóticas que atacam a humanidade em tempos de crise. Essa passagem apocalíptica revela como o mal pode se manifestar em diferentes formas para cumprir um destino sombrio e inevitável, fazendo parte do grande plano do fim dos tempos.
Essas histórias bíblicas nos mostram que a presença de demônios e entidades caídas é uma constante lembrança das forças espirituais que atuam para desviar e testar a humanidade. Elas nos desafiam a manter a fé em meio ao desespero e à tentação, servindo como lições sobre a importância da devoção e da perseverança. As Escrituras nos alertam sobre o poder das trevas, mas também nos lembram de que, com a força da fé, é possível resistir e superar até os desafios mais sombrios. Ao longo dos séculos, a visão cristã sobre demônios e entidades caídas evoluiu, influenciada por interpretações teológicas, escritos de santos e pensadores religiosos e pelas visões da Igreja. Os primeiros teólogos da Igreja, como Santo Agostinho, desenvolveram uma compreensão do mal como uma privação do bem, algo que existe não como uma força independente, mas como uma corrupção da bondade divina. Demônios, nessa perspectiva, são seres que se desviaram da perfeição original, tornando-se agentes de destruição e desordem. Essa visão moldou a ideia de que o mal é uma consequência do livre-arbítrio mal utilizado. No período medieval, a crença nos demônios se intensificou, em parte devido ao contexto social e cultural. As pestes, as guerras e o medo da morte alimentaram a ideia de que o mundo estava constantemente sob ataque das forças do mal. Nessa época, a Igreja reforçou a imagem dos demônios como ameaças reais e visíveis, figuras que espreitavam o cotidiano das pessoas e podiam corromper até os mais devotos. Este período também foi marcado por descrições gráficas e detalhadas dos tormentos que os demônios podiam infligir às almas, uma abordagem que visava manter a população alerta e fiel. Com o renascimento e o avanço do pensamento crítico, alguns pensadores passaram a reinterpretar a ideia dos demônios, vendo-os mais como símbolos das tentações e falhas humanas do que como entidades literais. Filósofos e escritores da época argumentavam que os demônios poderiam ser representações de impulsos negativos, como orgulho, inveja e luxúria, que existem dentro de todos. Essa visão abriu caminho para uma interpretação mais psicológica, na qual o mal era entendido como uma luta interna e os demônios como metáforas para as fraquezas humanas. Durante a Inquisição, o temor aos demônios atingiu seu auge e a caça às bruxas se tornou uma prática comum. Acreditava-se que os demônios atuavam diretamente através de humanos que se desviavam das normas da Igreja. Esse período sombrio da história é marcado por uma visão opressiva sobre as forças malignas, onde qualquer desvio das doutrinas estabelecidas poderia ser interpretado como uma aliança com os demônios. A figura do demônio tornou-se um instrumento para manter a disciplina e a ordem na sociedade, mostrando como o medo do mal pode ser utilizado para controlar o comportamento. Nos tempos modernos, a crença nos demônios persiste, mas as interpretações variam amplamente. Muitos cristãos ainda veem os demônios como seres reais e ativos, que podem influenciar o comportamento humano e causar males físicos e espirituais. Em várias igrejas, práticas de exorcismo são realizadas para libertar aqueles que são considerados possuídos ou oprimidos por essas entidades. Ao mesmo tempo, outros cristãos e teólogos preferem ver o conceito de demônio como uma forma de personificar o mal que todos carregam dentro de si, como um desafio constante de resistir à tentação e ao pecado. Essa evolução de interpretação ao longo do tempo reflete a própria jornada espiritual da humanidade em relação ao entendimento do bem e do mal. Os demônios, sejam vistos como seres literais ou simbólicos, continuam a nos lembrar das escolhas que fazemos e das batalhas espirituais que enfrentamos. O conceito de entidades caídas permanece como uma lição sobre os perigos da soberba, do egoísmo
e da busca pelo poder, elementos que podem nos afastar da essência divina. Os demônios, ao longo das eras, passaram de figuras assustadoras a representações mais complexas e introspectivas, refletindo as dúvidas e os desafios morais que a humanidade enfrenta. A tradição cristã, em cada período, utilizou esses seres para ensinar, advertir e até inspirar a busca por virtude. Hoje, eles permanecem não apenas como lembranças do poder do mal, mas também como lembretes de que a verdadeira batalha é, muitas vezes, aquela que travamos dentro de nós. Além da Bíblia e das tradições cristãs, a figura dos demônios se expandiu e se transformou ao longo dos séculos, encontrando um espaço forte na mitologia popular e nas artes. Em muitas culturas, demônios passaram a ser representados não apenas como seres malignos, mas também como figuras que testam, desafiam e, em algumas histórias, até auxiliam os humanos. Em lendas medievais, os demônios eram comumente retratados como seres que ofereciam pactos, trocando favores e poder em troca da alma humana. Esses pactos reforçam a ideia de que o mal sempre espreita, oferecendo soluções tentadoras para os problemas humanos, mas a um preço alto. No folclore europeu, demônios também se tornaram personagens assustadores de contos e lendas locais, personificando medos e inseguranças das comunidades. Eram seres que habitavam florestas, cavernas e locais ermos, prontos para capturar os desprevenidos ou aqueles que ousavam desafiar os limites do sagrado. Em alguns contos, eram associados a acontecimentos inexplicáveis, como surtos de doenças ou fenômenos naturais violentos, simbolizando o desconhecido e o incontrolável. Esse tipo de representação ajudou a moldar uma cultura de medo e respeito ao sobrenatural. Com o surgimento do teatro e mais tarde da literatura, os demônios passaram a ter papéis ainda mais complexos e multifacetados. Em obras como Fausto de Goethe, o personagem Mefistófeles, um demônio sedutor e eloquente, torna-se um símbolo de ambição e do desejo humano de ultrapassar limites. Esse tipo de narrativa questiona a moralidade, a tentação e os desejos ocultos que existem dentro de todos. Em vez de serem apenas forças destrutivas, esses demônios literários desafiam os personagens a enfrentar suas próprias falhas e limitações, tornando-se reflexos da própria condição humana. O cinema e a televisão, nos tempos modernos, intensificaram o fascínio pelos demônios, com filmes como O Exorcista e Constantine, oferecendo interpretações icônicas. Esses demônios cinematográficos combinam o horror psicológico e o sobrenatural, criando um impacto duradouro na forma como o público moderno vê o mal. Eles aparecem como forças sinistras que possuem, corrompem e, muitas vezes, provocam o pânico e o caos, transformando o medo do sobrenatural em uma experiência visual. Essas produções reforçam o impacto emocional que essas figuras podem ter, mostrando como o mal parece estar sempre à espreita, pronto para entrar onde houver uma brecha. A cultura pop também trouxe à tona uma interpretação mais humanizada dos demônios, apresentando-os como personagens com dilemas próprios e, por vezes, com personalidades cativantes. Em séries como Lúcifer, o demônio titular é retratado como alguém que se rebela contra seu papel, questionando o que é realmente o mal e até buscando redenção. Essa abordagem moderna explora a complexidade da figura demoníaca e questiona os limites entre o bem e o mal, sugerindo que esses personagens possam carregar uma dualidade e uma profundidade emocional que refletem conflitos internos. Essa evolução na representação dos demônios, desde seres puramente malignos até personagens com dilemas e complexidades, mostra o quanto essas figuras passaram a refletir os conflitos morais e emocionais humanos.
Hoje, os demônios da cultura popular muitas vezes não são mais vistos apenas como inimigos, mas como personagens que personificam lutas internas, desejos reprimidos e o questionamento sobre o que realmente define o mal. Eles se tornaram espelhos das sombras que todos enfrentamos, seja por meio do terror ou da empatia. Os demônios, assim, transcenderam seu papel original como figuras de medo para se tornarem personagens que nos ajudam a explorar a dualidade da condição humana. Sejam eles símbolos de tentação, agentes de caos ou reflexos das nossas próprias falhas, essas figuras continuam a inspirar e a desafiar as interpretações sobre o mal, mostrando que o mal, em última análise, pode estar tanto fora quanto dentro de nós mesmos. Na fé cristã, os demônios não são apenas figuras de terror ou inimigos diretos de Deus, mas também símbolos profundos que refletem as lutas internas e espirituais que todos enfrentam. Em muitas interpretações, os demônios representam os impulsos e tentações que afastam o ser humano de Deus, como o orgulho, a inveja e o desejo de poder. Esses aspectos fazem parte das batalhas diárias que a Bíblia incentiva os fiéis a vencer, usando a fé como escudo. A figura de Satanás, por exemplo, não é apenas um adversário, mas uma personificação do orgulho que se recusa a submeter-se ao Criador, mostrando como o livre-arbítrio pode levar à queda. As Escrituras frequentemente utilizam os demônios para exemplificar a fragilidade da condição humana e a importância da vigilância espiritual. Em Efésios 6:12, Paulo alerta: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Esse versículo resume a visão cristã de que o mal não é algo apenas visível ou físico. É uma batalha invisível contra forças que influenciam o comportamento humano. Os demônios, então, representam essas forças de oposição que os cristãos são chamados a resistir por meio da oração e da fé. Além de representarem o mal e a tentação, os demônios também são lembranças constantes do que pode ocorrer quando a vontade humana se desvia do caminho divino. Para muitos cristãos, a existência dos demônios é um lembrete dos perigos de se afastar de Deus e seguir os próprios desejos egoístas. Cada demônio, com suas características específicas, simboliza um tipo particular de pecado ou fraqueza, reforçando o conceito de que o mal se apresenta de várias formas e pode se infiltrar de maneira sutil e sedutora. Através desses símbolos, a tradição cristã ensina que o verdadeiro inimigo não está apenas no exterior, mas também no interior. São as escolhas e os desejos humanos que frequentemente abrem a porta para o mal. A batalha com os demônios é, portanto, uma batalha interna, na qual cada indivíduo precisa escolher entre o bem e o mal. Esta luta diária é vista como um caminho de crescimento espiritual, onde resistir às tentações leva ao fortalecimento da fé e à purificação da alma. Para os cristãos, a presença de demônios na Bíblia serve como uma advertência e um convite para a vigilância constante. Esses seres são, ao mesmo tempo, forças externas e metáforas das próprias falhas e inseguranças humanas. Eles representam a necessidade de autoconhecimento e de disciplina espiritual, ajudando os fiéis a reconhecer que o caminho para Deus exige esforço e vigilância. A ideia de resistir aos demônios e ao mal, então, é mais do que uma batalha mística. É uma jornada de fortalecimento da própria alma. Os demônios também nos ensinam sobre a importância da comunidade e do apoio mútuo na fé cristã. A Igreja frequentemente enfatiza que a resistência ao mal é mais forte quando os fiéis estão unidos em oração e fraternidade.
As Escrituras relatam várias passagens onde Jesus expulsa demônios, mostrando que a compaixão e o amor ao próximo são armas poderosas contra as forças do mal. Essa noção reforça que o amor, a comunidade e a oração coletiva são antídotos eficazes contra o isolamento e as tentações. Ao final, a presença simbólica dos demônios na fé cristã é um lembrete constante de que o caminho para Deus é repleto de escolhas e desafios. Cada tentação, cada obstáculo espiritual se torna uma oportunidade para escolher a virtude sobre o vício, a fé sobre a dúvida. Os demônios, então, deixam de ser apenas ameaças distantes para se tornarem elementos que reforçam a importância do autodomínio e do comprometimento com o bem. A jornada pelos mistérios dos demônios e das entidades caídas nos revela que esses seres vão muito além de figuras assustadoras ou de simples personagens de histórias antigas. Na tradição cristã, eles são símbolos profundos das lutas espirituais e dos desafios morais que cada ser humano enfrenta. Ao longo das Escrituras, esses seres caídos nos lembram de que o mal é uma escolha, um afastamento da luz divina e da verdadeira essência da criação. A batalha entre o bem e o mal não é apenas uma guerra externa. Ela também acontece dentro de cada um de nós, a cada decisão que tomamos. A história desses seres caídos é também uma advertência sobre o poder do orgulho, da ambição e das tentações que constantemente espreitam os corações humanos. Desde a queda de Lúcifer até as histórias de possessões e batalhas espirituais, esses relatos nos desafiam a refletir sobre nossas próprias escolhas e a nos mantermos vigilantes em relação ao que alimenta nossas almas. O mal, como ensina a tradição, é uma força sutil que pode se apresentar de forma tentadora, oferecendo poder, conforto ou prazer, mas sempre a um custo. Ao longo dos séculos, a interpretação dos demônios evoluiu, refletindo os contextos culturais e espirituais de cada época. Hoje, muitos veem essas entidades como símbolos dos desafios internos, nossas falhas, fraquezas e impulsos desordenados. Outros continuam a acreditar em sua existência literal, vendo-os como forças reais que precisam ser combatidas com fé e disciplina espiritual. Seja como símbolos ou entidades reais, os demônios continuam a servir como lembretes do poder da escolha e do impacto do livre-arbítrio em nossa jornada espiritual. No final, o propósito desses seres na narrativa bíblica e na tradição cristã parece claro. Eles nos ensinam sobre o valor da fé, da resistência e do autoconhecimento. Eles nos lembram de que, enquanto existir o livre-arbítrio, o bem e o mal estarão ao alcance de todos, e cabe a cada indivíduo decidir qual caminho seguir. A presença dos demônios nos mostra que a verdadeira vitória espiritual não é apenas resistir ao mal, mas escolher constantemente o caminho da luz, mesmo diante das sombras. Assim, concluímos esta reflexão sobre as entidades caídas e os demônios, percebendo que eles não são apenas personagens de uma narrativa religiosa, mas também elementos que continuam a moldar nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre o mundo espiritual. Que essa jornada tenha trazido uma nova perspectiva sobre o bem e o mal, e que ela inspire cada um de nós a buscar a luz em meio às sombras. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração e convidamos você a refletir sobre as batalhas espirituais diárias em sua própria vida. Não se esqueça de deixar seu comentário e de compartilhar suas impressões sobre o tema.